Olá, turminha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos à nossa aula de português. Hoje nós vamos trabalhar o mais e o mas. Nossa, professora, parece igual? Isso mesmo. Olha, só que um tem o i e outro não tem. Qual é a diferença, então? Vamos lá, hora de aprender. Vejam aqui, ó, o mais com i, ele indica quantidade. O que é quantidade, professora? Quantidade. Então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu gosto mais de dormir do que brincar. Mais. Mas, sem o i. Os meus pais não querem que eu durma muito. Então, viram aí a diferença? O mais é quando eu acrescento, é quantidade. Por exemplo, eu gosto de dormir mais do que brincar. Então, vejam, o que ele gosta de fazer mais? Ele gosta de dormir, ao invés de brincar. Então, nós vamos ver essas diferenças hoje, tá bom? O mas, sem o i, ele indica oposição. Por exemplo, nesta frase que a professora colocou. Mas meus pais não querem que eu durma muito. Mas, ou seja, eu gosto de fazer, porém não posso. Então veja aqui, ó. Não é tudo que eu quero que eu posso, porém não posso. E mais é o contrário de menos. Ok? Então vamos lá. Criançada, vamos ver com a professora Alda o mais ou mas. Olá! Hoje vamos aprender como usar corretamente as palavras mais e mas. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Mais e mas têm um som muito parecido, o que faz com que possamos nos confundir ao usá-los numa situação escrita. Vamos então aprender como usar corretamente e não fazer feio naquela conversa, no WhatsApp, no Messenger e na escrita de modo em geral. Lembre que a maneira como você escreve nas comunicações digitais causa uma boa ou má impressão naquela pessoa com a qual você conversa. Então, invista uns minutos e aprenda como escrever corretamente as palavras. Uso do mais. Usamos mais sempre que queremos transmitir uma ideia de intensidade, de excesso, de maior quantidade. A palavra mais é o antônimo, ou seja, o oposto, o contrário de menos. Vamos ver alguns exemplos? Silvia é a menina mais bonita da turma. Vejamos aí que temos a ideia de intensidade. Ela é a mais bonita. E seria possível trocar por menos? Silvia é a menina menos bonita da turma. Sim, podemos trocar. Então escrevemos com o acréscimo da letra I, mais. Isto é o mais que ele consegue fazer. Temos aqui a ideia de excesso. Mais, escrita com I. Ela fez mais trabalhos durante o ano. Escrevemos mas, quando o locutor, ou seja, aquele que fala, expõe uma ideia contrária à que foi dita anteriormente. Nesse caso, é uma conjunção adversativa, podendo ser substituída sem prejuízo de significado por porém, todavia, contudo, entretanto, contanto, etc. Vejamos exemplos. Os médicos fizeram todos os possíveis, mas o paciente não sobreviveu. Veja aí a ideia adversativa na frase. Os médicos fizeram tudo, porém o paciente não sobreviveu. Mesmo com todos os esforços, o paciente morreu. Percebeu a adversidade? Eu iria ao cinema, mas não tenho dinheiro. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber os próximos. E aí, turminha, aprenderam? Ó, para verificar se você aprendeu, nós vamos fazer algumas atividades, tá bom? Ah, tem uma dica. Sempre depois da vírgula, usamos o mas sem o i. Vamos ver?
Olha, vocês se lembram daquela anedota do livro? Isso! Então, lá também tem um mas. Então vamos lá. O título é Eca, que vocês viram ontem. No restaurante, o freguês chama o garçom. Tem uma mosca no meu prato. É o desenho do prato, meu senhor. Mas está se mexendo. O uso desse mas aqui. Mas está se mexendo. Olha, ele quis dizer o quê? Veja, que se era uma mosca, mas aliás, se era um desenho, como um desenho iria se mexer? Então é uma contradição ali, estão vendo? Um desenho não pode se mexer. Pois é, então na anedota da página 72, o cliente utilizou a palavra mas em qual sentido se referindo à mosca? Veja, para vocês saberem isso, é só trocar as palavras. Eu posso colocar menos está se mexendo? Olha, ou porém está se mexendo. Tá vendo? Se vocês trocarem, acham com mais facilidade. Número 2. Então, podemos dizer que a palavra mas significa oposição ou quantidade? Lembre-se que quantidade a gente usa o i, mais com i, que é diferente, que é o contrário de menos, na verdade. Então, número 3. Se a palavra mas significa oposição, a palavra mais com i significa o quê? Ficou fácil, hein? Então, vamos ver aqui, Criançada, treinando um pouquinho com atividades. Então, você vai usar o mais com i ou mas, tá? Então, vamos lá. Pai é um negócio fogo. O meu é mais ou menos. Deixa jogar bola na rua. Olha a vírgula que a professora falou. Mas nada de chegar perto da avenida. O Chico chorou, fez malcriação. Mas quando o pai diz não, é não mesmo. E não se fala mais nisso. O som é bem parecido um com o outro, né, criançada? Por isso, temos que prestar atenção no que significa cada um. Número 2. Agora, complete as frases com a palavra mas ou mais. De vez em quando, sempre dá briga no jogo. Mas, perceberam aí alguma coisa? Olha, a vírgula. Mas, quando o pai diz não, é não mesmo e não se fala. Aqui, no jogo, também tem mas. Mas é normal. Coloque, olha, aqui tem mas. Não, aliás, tem vírgula? Não tem, né? Então, coloque mais açúcar, mas não deixe o suco muito doce. Gosto muito de dançar. Olha, mas detesto quando pisam no meu pé. Eu acho que por aqui você já consegue fazer o restante da atividade, não é, criançada? Então, sempre que tem uma vírgula, eu uso mas sem o i. Número 3. Crie 2 frases. Em uma delas, você usa mais com i. E na outra, mas sem o i. No seu caderno. Ok? Então tá. Esse texto tem que ser copiado, criançada. Então vamos lá. Para finalizar, vamos fazer a de número 3. A professora não falou, mas vocês sabem que vocês precisam fazer no caderno, tá bom? Então tá bom. Lembrem-se de colocar a data. 3. Crie 2 frases. São só 2 frases. E uma delas, você vai usar o mais com i. E na outra, o mas sem o i.
Será que você entendeu? Depois a gente treina mais um pouquinho. Espero que por enquanto seja o suficiente, tá bom? Qualquer coisa tem bastante vídeo do YouTube. Ou volte essa explicação para você entender um pouquinho mais. Vamos ficando por aqui e até a próxima aula.